A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí ligadinho em mais um programa Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Esse programa tem o título Enigmas porque a Bíblia Sagrada existe muitas passagens obscuras, passagens de difícil interpretação, que às vezes você lê e você não entende, às vezes são passagens históricas, às vezes está acontecendo hoje nos dias atuais, e às vezes são também passagens escatológicas, futuras, e às vezes você não consegue entender. Eu tenho recebido muitos e-mails, às vezes sobre o mesmo assunto, e então eu faço aquela seleção, procuro selecionar, então, responder as perguntas que chegam mais. São mais perguntas, então eu procuro responder essas primeiro. Então essa pessoa que de repente enviou a sua pergunta ali, que foi 1 ou 2 ou 3 pessoas, eu procuro sempre ir deixando, não que não seja importante, mas sempre procurar resolver quando é bastante pergunta. Espero que você entenda a minha colocação. Já quero agradecer desde já você que está compartilhando aí os vídeos também pelo Facebook, pelo Twitter, você que está se inscrevendo aí no meu canal do YouTube, que é Escatologia do Adão, @gmail.com. Se você não se inscreveu, se inscreva ainda, deixa ali seu comentário, deixa ali sua opinião, porque a sua opinião é muito bom para nós, cada vez melhorar mais a nossa programação, porque eu tenho levado, com certeza, a palavra de Deus, o conhecimento a muitas pessoas, tenho recebido muitos elogios, mas ainda falta você que está assistindo agora, nesse momento, que de repente você, sem saber o que estava procurando, clicou e encontrou este vídeo com essas perguntas de hoje, do qual ainda eu vou falar, e espero que Deus possa abençoar você. Uma vez que você compartilha esse vídeo com alguém, essa pessoa vai compartilhar com outro, e assim com outro, e sucessivamente chegará então o conhecimento de muitas pessoas no Brasil e no mundo todo. É a estratégia, como eu sempre falo, que Jesus usava. Jesus disse: ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu não posso ir em todo mundo, em todos os lugares do mundo, você também não pode viajar para o mundo inteiro para evangelizar, mas você pode compartilhar. Hoje, no tempo de Jesus não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nem avião, ficava difícil o meio de comunicação, não tinha telefone. Hoje nós temos tudo isso e muitas pessoas ficam de braço cruzado sem fazer nada. Eu estou fazendo aqui a minha parte, eu espero que você faça a tua. Quando você compartilha os teus vídeos, com certeza você vai estar ganhando muitas almas também, levando ao conhecimento de muitas pessoas a palavra de Deus. Então não deixe de fazer isso. Faça a tua parte. Agora é importante você, antes de compartilhar, você assistir. Porque não podemos confiar em muitos vídeos que você encontra pela internet. Pode ser até um vídeo de algumas seitas terríveis que vêm distorcendo a palavra da verdade. Então você que é sábio, assista. E depois, se você concordar, compartilhe, porque Deus com certeza vai estar abençoando muito a sua vida. Hoje tem chegado para mim uma pergunta muito importante. Tem chegado ao nosso conhecimento aqui, nós selecionamos dentre essas perguntas uma pergunta que vai com certeza compactar muitas pessoas, que diz assim: qual a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Porque muitas pessoas confundem. Existem seitas por aí, igrejas por aí, que diz que Jesus só vai voltar uma vez e todo olho vai ver. Hoje eu vou mostrar pela Bíblia Sagrada que não é assim não, que Jesus virá 2 vezes. A primeira para arrebatar a igreja será antes da grande tribulação, levará a igreja para, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 16, 17, também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, existem muitas outras passagens. A Bíblia toda tem 318 vezes que fala sobre a vinda de Jesus, mas essas 2 passagens muito específicas, diz que quando Jesus virá até nas nuvens, e os anjos vão tocar as trombetas. E no toque da primeira trombeta, então os mortos vão ressuscitar, os que morreram salvos. E no toque da penúltima trombeta, nossos corpos vão ser transformados.
e nós encontramos com Jesus nos ares. Ele não vai descer até na terra a primeira vez. E aí dali Jesus nos conduzirá até o tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo, após nós passar por aquele julgamento que é para julgar só as nossas obras e não o pecado, nós iremos ser coroados. Depois de ser coroados, iremos então para a sala do banquete celebrar uma grande festa chamada as Bodas do Cordeiro. O mundo já estará entrando no período da grande tribulação, que será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. São 7 anos de tribulação. O mundo entrará em caos, mas a igreja estará no céu. Então a primeira vinda é exatamente para arrebatar a igreja. A segunda vinda é no final da grande tribulação, quando Jesus então já descerá com a igreja que ele arrebatou. E nós vamos mostrar algumas passagens, você pode procurar aí no YouTube, tem vários vídeos, tem mais de 70 vídeos que tratam de assuntos muito interessantes. Não deixe de procurar ali, eu explico também exatamente o que é o dia do Senhor, o que é o arrebatamento da igreja, o que é a grande tribulação, o que é milênio, tantas coisas ali, bem explicadinho para você entender. Então, qual a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? É uma pergunta muito importante, porque existem muitas pessoas que têm dúvidas a esse respeito, porque algumas denominações, como eu já falei, pregam a vinda de Jesus somente para uma vez. Mas a Bíblia está, como eu sempre falo, ela está cheia de enigmas, de palavras obscuras. Você precisa ler, estudar muito, ver se realmente aquele assunto é escatológico, é presente ou é histórico, para você tirar as conclusões. Não podemos simplesmente ler um texto e já tirar uma conclusão sem antes pesquisar texto, contexto, a Bíblia toda, se for possível, e também livros que tratem do assunto. É muito importante. É muito importante você fazer um curso teológico para você descobrir um pouco mais as coisas que você ainda não sabe. Então, a Bíblia está cheia desses tipos de enigmas, principalmente quando se fala do assunto escatológico, que é exatamente o arrebatamento, que é algo futuro. Então, é aí que surgem dúvidas sobre a interpretação. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui 2 passagens muito importantes, que é algo muito tremendo. São perguntas que na verdade tem explicação, só que quando nós lemos nós não conseguimos entender rapidamente o que aquele texto estava querendo dizer. Por exemplo, em Mateus 10 e 23, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus falou para os discípulos, quando ele separou aqueles 12 discípulos e enviou para uma missão, ele disse então, não percorrerão todas as cidades até que venha o Filho do Homem. Até que venha o Filho do Homem. Olhando literalmente para esse texto, dá a entender que Jesus parece que estava dizendo já naqueles dias que os discípulos não iam evangelizar todas as cidades que eles foram designados, e Jesus já ia voltar e arrebatar a igreja. Mas Jesus não estava falando de arrebatamento, Jesus estava falando aqui de encontro com eles. Até que venha o Filho do Homem, ou seja, até que vocês se encontrem comigo. Porque lá no capítulo 12 do livro de Mateus, nós vamos já perceber que Jesus já se encontrou com eles novamente. Então, eu estava falando daquele encontro. E às vezes, por a palavra não estar bem no nosso português explicada, nós acabamos fazendo confusão. Lá em Mateus 16 e 28 também tem uma palavra obscura, que diz assim, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Essa palavra é mais difícil ainda no capítulo 10. Dá a entender aqui que Jesus estava falando que muitos dos discípulos ali não iam morrer e ia ver Jesus voltando para arrebatar a igreja. Mas nós observamos que todos eles morreram e até agora Jesus não veio. Então essa passagem não estava falando de arrebatamento. Jesus estava falando do reino que ele iria ser proclamado. Como nós observamos, quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele foi proclamado então rei dos judeus. Os discípulos, o povo de Jerusalém receberam ele cantando hosana nas alturas. Quando ele entrou na cidade, ele montado numa jumentinha. Então, isso já é uma profecia lá, desde o livro de Daniel, quando fala que
que o príncipe haveria de vir. Então, essa é uma passagem muito importante. Então, existem muitas passagens obscuras. A palavra escatologia é uma palavra que, se você falar com uma pessoa ímpia, com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, até é difícil quem saiba. Então, a palavra escatologia, por exemplo, ela vem de dois vocábulos gregos. Escato, que quer dizer a doutrina, que diz respeito às coisas que estão para acontecer, algumas presentes em nossos dias e outras ainda estão para se cumprir no futuro. Escato, então, as doutrinas das últimas coisas. Então, escato significa coisas futuras ou que brevemente deverão acontecer na Terra. Logia significa estudo ou tratado. Então, escatologia. Logia significa estudo ou tratado. Tratado ou algum assunto que está se tratando de coisas futuras. Então, a escatologia ela é um assunto de difícil interpretação, porque se trata de coisas futuras, que quanto mais estudamos, nós percebemos que ainda não sabemos nada. Porque cada vez que nós vamos buscando, nós vamos entender, meu Deus, como é difícil entender. Até agora eu pensei que sabia muita coisa e não sei nada. Você vai descobrindo, é como um poço que você vai tirando água, mas a vertente sai muita água daquela vertente, e você quanto mais tira, parece que mais tem. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais você estuda, mais você aprende e você vai percebendo que não sabe nada ainda. Então, muitos já perguntaram para mim, irmão Adão, visto que você já escreveu livros sobre escatologia, escreveu livros sobre matrimônio, escreveu livros sobre planos divinos através do século, você conhece tudo de escatologia, sabe tudo da Bíblia? Eu disse não. Pelo contrário, eu não sei nada. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vou percebendo que não sei nada. Porque você vai descobrindo coisas novas. A escatologia é uma fonte inesgotável. E quando você ainda se encontra com diversas denominações, com várias linhas de pensamento, e aí que confunde a tua mente. Porque aí você tem uma linha traçada já, você já estudou, você é a ideia da maioria da população do mundo que crê da maneira que você crê. Mas surgem uns camaradas aí, já pós-milenista, outros que distorcem, dizendo que a igreja não vai subir para o céu, só vai ficar aqui na terra, será um reinado de Jesus só aqui na terra. Então isso deixa as pessoas confusas muito mesmo. Mas de fato, os grandes mistérios da Bíblia, o programa que eu trouxe aqui é Descobrindo os Mistérios da Bíblia. Por isso eu coloquei descobrindo, não coloquei revelando ou saiba tudo sobre os mistérios, porque nós nunca vamos saber. Nós só vamos descobrir esses mistérios quando nós chegarmos no céu. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz assim, hoje nós vemos por enigmas, hoje nós conhecemos por partes, mas quando nós chegarmos no céu tudo será revelado. Hoje você estuda, você vai aprendendo aos poucos, em partes. Devagarinho o Espírito Santo vai te revelando. Você estudou um livro lá, você estudou outro aqui, você fez um curso teológico, você vai aprendendo as coisas e as informações de pessoas que já estudaram, aprofundado, teólogos e assim, vai te esclarecer na mente, mas nunca você vai aprender tudo. Só quando chegar no céu. Então é preciso entendermos que há muitas coisas que ainda estão ocultas ao entendimento humano, que Deus não revelou. Por isso tenho que salientar que por mais que nós venha a compreender muitas coisas sobre o futuro, sobre as coisas escatológicas, está muito longe de nós esgotar todos os assuntos escatológicos, todas as profecias da Bíblia. Graças a Deus, hoje nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo que nos ajuda a compreender melhor a Bíblia Sagrada, nos ajuda a desvendar, a revelar os textos e fazer com que nós venhamos guardar a palavra que nós estudamos. A Bíblia diz que ele faz nos lembrar também. Lá em Colossenses 1:26, a Bíblia diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações
e que agora foi manifesta aos 6 santos. Lá em Amós 13:7 diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar a seus santos, aos profetas. Então, aquilo que Deus quer que nós saibamos, aquilo que Ele quer nos revelar, Ele nos revela através quando nós estudamos a palavra de Deus. Mas aquilo que Ele não quer, Ele não revela. Então, quando nós oramos pedindo que o Espírito Santo venha nos revelar aquele texto que nós parece tão obscuro, você vai procurar em livros, eles trazem alguma explicação, mas aquilo não entrou na tua cabeça, você não consegue entender de verdade. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, quando nós clamamos a Jesus, pedindo que Ele entre com a providência, que o Espírito Santo revele para nós, Ele vai revelar. Às vezes eu fico impressionado porque, às vezes, os teólogos formados há muitos e muitos anos, às vezes se embaraça com um texto que, às vezes, o Espírito Santo revela até para uma pessoa analfabeta. É muito importante isso. Nós ressaltar que nós não somos o dono da verdade, que Deus pode usar qualquer um para desvendar os seus mistérios, quando se trata de mistério da Bíblia. Então, o arrebatamento da igreja, para muitos, é um mistério. Porque a vinda de Jesus Cristo deixa muitas pessoas confusas. Porque uns falam que Jesus vai vir até nos ares, como eu acabei de falar, e é o que nós cremos de verdade que vai acontecer, porque a Bíblia fala isso. Outros já dizem que ele vai vir até na terra. Então as pessoas ficam confusas. Ou vem na terra ou fica no céu, como é que é esse negócio? Todo olho vai ver ou só a igreja vai ver? Como é que é esse negócio? Então, porque um texto, você vai ler, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:17, diz que ele virá nos ares. Você vai ler Zacarias 14:5, diz que ele vai vir na terra. Você vai ler, por exemplo, Apocalipse 1:7, diz que ele vai vir, diz que todo olho vai ver. Você vai ler, por exemplo, Mateus 24:30, diz que ele vai vir como relâmpago. Muito rápido, vai vir nos ares. Então veja que há uma grande confusão, por quê? Porque exatamente tem duas vindas. E se você não colocar na tua mente que tem duas vindas, você não vai entender nada, vai ficar muito confuso. Um fala que vem nas nuvens, outro fala que vem na terra. Aí tem que entender que há duas vindas. Então a vinda de Jesus é um assunto muito polêmico em todo o mundo por várias religiões. E tem provocado discussões até mesmo em grandes universidades. Mas porque Jesus não deu o direito de nós saber o dia e nem a hora da sua volta. Ele deixou, então, os livros inspirados pelos apóstolos, a palavra de Deus. Por isso que ele disse em João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, nós estudando a palavra de Deus, nós buscando a presença de Deus, devagarinho nós vamos entendendo os mistérios da Bíblia. Jesus disse, porque aquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o anjo, a não ser Deus, nem os anjos, nem o Filho sabe, mas só meu Pai. Então, Jesus falou que ele não sabia, talvez como homem ele não sabia, porque é bom que nós entendamos que Jesus teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como divino, como Deus, ele já sabia, porque ele veio do céu, tudo está programado. Agora, como humano, não. Como humano, ele não sabia. Por isso, ele disse, nem eu não sei, só meu Pai. Então, Jesus hoje, ele está no céu, ele sabe o dia da sua vinda. Ele sabe, está tudo programado, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabe. Só que ele está aguardando, não sabemos o porquê. Quem sabe, para salvar ainda um número bem maior que ainda vai surgir. Por isso que vai depender de mim e de você evangelizar, compartilhar vídeos, compartilhar informações pela internet, na igreja, nas ruas, nas praças, em todos os lugares, ensinando a verdade para que essas pessoas venham aceitar a Jesus, se converter. Às vezes alguém da tua própria família precisa ser salvo ainda. Então Jesus falou que ninguém sabia. Então ele está esperando o momento certo para descer, para arrebatar a sua igreja. Então,
o que quer dizer arrebatamento ou vinda de Jesus? Eu falei sobre escatologia o que queria dizer. Então vamos ver o que quer dizer então arrebatamento. A palavra arrebatamento não se encontra na Bíblia. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, não vai encontrar a palavra arrebatamento. Mas nas traduções que foram traduzidas, por exemplo, para o português, nós encontramos a palavra parousia, que quer dizer então vinda, presença ou rápido. Arpagesmosten quer dizer arrebatados. E também a palavra apantessim toukerion pode ser traduzido como encontro com o Senhor. E a palavra optamaiu, ela pode ser traduzida como tirar da terra com força, com rapidez. Então, quer dizer arrebatar, arrancar, raptar, levar com ímpeto, com força, arrancar da terra, tirar da terra, levar para morar com ele, levar para junto dele. Vai ser então até nos ares. Então o arrebatamento para os crentes é um momento muito glorioso, em que Jesus, na sua primeira vinda, ele levará a sua igreja para junto de si. O arrebatamento vai acontecer muito rápido. Será um abrir e piscar de olhos. Em dia e hora que está programado, nós não sabemos, mas vai ser num dia e numa hora muito especial. Como a igreja compreende os vivos e os mortos, os que viveram com Cristo e os que morreram com Cristo, no momento do arrebatamento eles vão ressuscitar primeiro, como eu já falei. Depois nós que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Então, nós estaremos para sempre com o Senhor. E a pergunta de hoje, então, foi: qual a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Jesus? A partir desse momento, então, eu vou mostrar pela Bíblia que existem as duas vindas. Existe essa grande diferença, e é porque exatamente existem duas vindas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, a Bíblia diz assim: Eis-vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes do toque da penúltima trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós então depois seremos transformados. Então veja que a primeira vinda de Jesus, a Bíblia diz que ele virá então nos ares. Ou melhor, a Bíblia está dizendo aqui que ele virá num abrir e fechar de olhos. Se é um abrir e fechar de olhos, segundo os grandes estudiosos, um abrir e fechar de olhos é equivalente a 6 milésimos de segundo. Então não dá tempo nem da pessoa dizer, me perdoa, Senhor. Não dá. É milésimo de segundo, é como um relâmpago. Arrebatou, subiu para a glória, está nos ares com Jesus. É muito rápido, então veja que não vai ser todo olho que vai ver essa primeira vinda. Então, esta será a primeira vinda de Jesus para a igreja. Os mortos que morreram salvos, desde Adão até nessa data do arrebatamento, ao ouvir o toque das trombetas dos anjos, que é o primeiro toque, eles irão então ressuscitar, todos num corpo de glória, num corpo incorruptível. E aí nós, então, no toque da penúltima trombeta, nós seremos então transformados também em um corpo de glória também. E aí nós vamos se encontrar com eles e também com os anjos e estar então com Jesus nos ares. Então este corpo de matéria, esse corpo doentio, este corpo de pecado, ele vai ser transformado em um corpo espiritual. Isso é algo muito maravilhoso. Ali você não vai sentir mais dor, nem tristeza, nem angústia. Seremos para sempre com Jesus feliz no céu. Agora veja a diferença. O primeiro diz que todo olho vai ver. Ou melhor, primeiro nós lemos que vai ser um abrir e fechar de olhos. Agora esse que nós vamos ler, diz que todo olho vai ver. Olha só, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre si. Então esse versículo tem gerado muita polêmica, porque esse versículo não diz que Jesus virá até a terra, mas sim nas nuvens. Mas os teólogos pentecostais entendem que
que seja então a segunda vinda, ou seja, para arrebatar a igreja, que a primeira já veio e morreu, mas que ainda ele virá duas vezes, então essa será para o arrebatamento da igreja. Visto que esse versículo diz que, ou melhor, que esse versículo é a segunda vinda após o arrebatamento da igreja no final da grande tribulação. Eu estava falando do arrebatamento da igreja, acabei misturando aqui, mas só para você entender, esse versículo que diz que todo olho verá, ele será então na segunda vinda de Jesus, no final da grande tribulação, onde todo olho verá. Então não será em secreto como a primeira vinda. Parece até um paradoxo entre esse versículo que nós lemos de Apocalipse 1:7 com o que nós lemos anteriormente em 1 Coríntios 5, 15, 51 e 52, que diz que ele virá em um abrir e fechar de olhos. Então não são todas as pessoas que vão ver no arrebatamento da igreja, porque ele virá muito rápido. Já do capítulo 1 e verso 7 que acabamos de ler, de Apocalipse, diz que todo olho vai ver, até os que transpassaram. Quem que transportou Jesus? Foram os judeus. Então até eles vão ver. Então na segunda vinda de Jesus, ele vai descer até a terra, conforme a Bíblia diz lá em Zacarias 14:5, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele virá junto com a igreja e os anjos, para livrar Israel de uma destruição completa naquela guerra da Armagedon. Quando Israel estiver indefeso, quando não tiver mais como escapar, eles vão clamar angustiado pelo Messias, conforme Isaías profetizou. Joel também profetizou no capítulo 2, versículo 2, também lá no versículo capítulo 3 e o versículo 13 e 14, ele diz que ali nesse vale, que chama o Vale de Josafá, onde vão ser julgadas então as nações vivas. Quando Jesus descer com a igreja, ele vai descer no Monte das Oliveiras. Esse monte vai se abrir no meio, vai formar um grande vale, que uma parte ficará para o sul, outra para o norte. E aí, neste vale, Jesus vai reunir todas as pessoas para um grande julgamento. Lá em Mateus 25, versos 33 a 40, fala desse julgamento das nações vivas. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes ele vai destruir. Vai então destruir naquele momento. As ovelhas ele vai então introduzir no milênio, 1000 anos de reinado de Jesus na terra. Que será então as nações que aceitaram o evangelho dele, que não foram contra Israel, que defenderam Israel, então vai então ingressar no milênio. Então é bom que nós entendamos que essa é a segunda vinda. Veja Apocalipse capítulo 16, versos 15, diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas ou as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. A Bíblia está dizendo, então, observe que a Bíblia está dizendo aqui, que na verdade nem todos dormiremos. Paulo está querendo dizer, ou seja, a Bíblia está dizendo então que ele virá como ladrão. O ladrão ele não avisa a hora que ele vai roubar. Então observe que aqui está falando do arrebatamento da igreja. O ladrão ele não manda um telegrama para uma pessoa e dizendo, olha, me espera às 10 da noite que eu vou roubar a tua casa. Ele não manda, ele vai cuidando e quando a pessoa menos está esperando, ele chega lá e então rouba aquela pessoa. Jesus usou essa mesma maneira de se expressar, dizendo que o arrebatamento da igreja será dessa mesma forma, será como o ladrão. Ele vai vir quando as pessoas menos estiverem esperando. Então, quer dizer que nem todos vão ver. Porque se a pessoa, por exemplo, mandar um telegrama para a pessoa, ele vai chamar a polícia, ele vai avisar todo mundo, eu vou ser assaltado essa noite. Mas não, o ladrão não manda recado. Então, Jesus está falando de um arrebatamento muito rápido, um abrir e fechar de olhos, onde as pessoas não vão perceber. Agora, observe o contrário. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, aqui também está falando do arrebatamento da igreja na primeira vinda. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa será também a primeira vinda para arrebatar a igreja.
Veja que esse versículo diz que Jesus virá em um abrir, é como um abrir e fechar de olhos, conforme lá o de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ele virá em milésimo de segundo. Será no toque da primeira trombeta. Então todos seremos transformados. A Bíblia diz lá em Mateus 24:30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então esse versículo tem uma grande ligação com o Apocalipse 1:7, onde diz que todo olho vai ver. Essa será então a segunda vinda, porque somente na segunda vinda que todo olho vai ver. Lá em Apocalipse 16:15, que eu li antes, diz que ele virá então como ladrão. A palavra nudez nem sempre é literal, nem sempre é nudez externa. Essa palavra nudez, desse versículo, é uma nudez espiritual. Jesus disse para que nós vigiássemos, para estarmos sempre preparados para a sua vinda, e não sermos igual à igreja de Laodiceia, que estavam nus, conforme Apocalipse 3, verso 18. Então, muitos interpretam esse versículo como se tratando de uma segunda vinda de Cristo na Terra, no final da grande tribulação. Mas há outro que a defende por duas razões. Nesse versículo diz que Jesus virá como ladrão. E no sentido de vir roubar alguma coisa, como eu já falei, ele não vai avisar ninguém. Jesus também falou que daquele dia e hora ninguém sabe, portanto era para as pessoas estar preparadas. Então, em segundo lugar, o ladrão ele age muito rápido. Jesus, quando voltar também para arrebatar o seu povo, ele virá em um abrir e fechar de olhos, conforme fala em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então não há dúvida de que esta passagem de Apocalipse 16, capítulo 15, ou capítulo 16, verso 15, está falando do arrebatamento da igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 11, diz assim: os quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para cima no céu? Esse Jesus que dentre vós foi subido acima, no céu há de vir, assim como para o céu viste vir. Então esse versículo tem também acontecido algumas polêmicas, porque alguns falam que é o arrebatamento da igreja, mas essa não é, essa é a segunda vinda. Porque veja que Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, na terra, dando os últimos sermões aos discípulos. E quando Jesus fala, então, para eles, está falando, ele vai subindo até chegar nas nuvens e aí desapareceu. E quando eles olham ao seu lado, eles vêem dois anjos. E os anjos lhe disseram: por que estáis olhando para cima? Este mesmo Senhor que vocês viram subir para o céu, da forma que ele subiu, ele vai voltar para a terra. Então não vai ficar até nas nuvens. Então essa é a segunda vinda. Então Jesus vai voltar na terra para o povo de Israel. Por isso Jesus estava com eles antes de subir ao céu. Então a segunda vinda de Cristo será contrária da primeira. Na primeira vinda de Jesus, ele virá para arrebatar a igreja, ele virá só até as nuvens. E os mortos vão estar primeiro, depois nós vamos ser transformados e se encontraremos com ele. E a segunda vinda, ele virá na terra, no Monte das Oliveiras, e aí então as pessoas que estiverem ali vão se reunir para ser julgados naquele vale de Josafá. Em Mateus 24 e 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então observe que esse também está falando da primeira vinda, do arrebatamento. Ele virá em milésimo de segundo, é o mesmo que Apocalipse 15, versos 51 e 52. Milésimo de segundo, é como um relâmpago. Em Judas 1 e 14 diz assim: e desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Com milhares de seus santos. Então esses santos aqui são os anjos e também a igreja. Então quando Jesus voltar a segunda vez, no final da grande tribulação, ele já vai voltar com a igreja para dar livramento a Israel, julgar as pessoas, pegar o falso profeta e a besta, já lançar no lago de fogo, prender Satanás por 1000 anos, e então começar o reinado dele na terra de 1000 anos.
Muito bem, eu espero que eu tenha esclarecido sobre qual a diferença da primeira e segunda vinda de Jesus. Se você tiver alguma dúvida ainda, envie aí seus comentários pelo Twitter, pelo Facebook. E na medida do possível aqui nós estaremos então respondendo essas perguntas. Tenho certeza que Deus vai esclarecer muito mais ainda as dúvidas de nossos queridos e amados irmãos. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a tua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube, que é escatologiadoadão@gmail.com. Compartilhe os vídeos, Deus vai te abençoar. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida e o teu lar, em nome do Senhor Jesus.